pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gustavo, sejam bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos falar de uma data muito especial, a Quarta-feira de Cinzas. É uma data muito especial para o povo católico, né? Para o povo cristão. Então, nós vamos hoje conhecer um pouquinho da história por trás dessa data, algumas curiosidades. E aqui é importante ressaltar para aquelas pessoas de denominações não católicas, né, que vão ver esse vídeo também. Quando iniciei essa série de vídeos, eu falei que eu ia abordar todas as religiões, conhecendo, né, o que cada uma tem, suas datas, os seus personagens históricos, mas isso sempre do ponto de vista histórico, do ponto de vista de conhecer a história, né, dessa data, o que ela significa para esse povo. Então, assim, só ressaltar a questão de buscar sempre respeitar a, a outra religião, certo? Estou procurando falar sempre com muito respeito de todos os personagens que eu trago aqui, certo? Sem intenção de doutrinar ninguém, muito longe disso. Então, assim, eu estou trazendo conhecimento e estou trazendo porque eu acho que é relevante, eu acho que é interessante, ok? E assim como vou trazer de outras religiões aquilo que foi interessante também, certo? Mas, como eu disse, eu não tenho intenção de converter ninguém ao catolicismo, de converter ninguém ao shintoísmo, ao budismo, ou qualquer outra religião que seja. Eu estou trazendo apenas a data para que nós possamos conhecer. Vamos conhecer esse dia especial? Então vamos lá. A Jornada das Cinzas. História, símbolos e curiosidades. O que é a Quarta-feira de Cinzas? A Quarta-feira de Cinzas é o dia que marca o início da Quaresma no calendário cristão ocidental. E aí nós temos que perguntar o que é a Quaresma, né? A Quaresma é o período de 40 dias que antecede a Páscoa. Poxa, mas continuou do mesmo jeito, né? O que é a Páscoa? Muitos vão perguntar. Então vamos conhecer um pouquinho da Páscoa. Lembrando que a Páscoa em si, só ela daria um vídeo específico sobre ela. Mas, um breve resumidamente falando, o que é a Páscoa? No Antigo Testamento, ou seja, antes da vinda de Cristo, a Páscoa ela celebrava a saída do povo hebreu do Egito. Com a vinda de Cristo no Novo Testamento, a Páscoa ela passou a celebrar a vitória do Cristo sobre a morte, por meio da sua ressurreição, 3 dias após a sua crucificação. Aqui é importante um legado que Jesus nos deixou durante a Páscoa. Foi durante a Páscoa que Jesus instituiu a Eucaristia. Quando ele fez isso? Na última ceia, ou Santa Ceia, que foi quando ele ressignificou o pão e o vinho. Mas aí algumas pessoas podem perguntar, mas como que ele fez isso? Bom, aqui cabe um ponto importante que até então
me impactou muito falar dessa parte, porque eu sempre fui um parênteses aqui. Eu sempre fui um católico de BGE. Eu sempre fui aquele católico que ia na missa uma vez por semana e achava que estava tudo bem, estava fazendo a minha parte junto com Deus. Bom, um dia, indo na missa aqui na minha cidade, eu ouvi um padre fazer uma pregação de uma forma que até então eu nunca tinha pensado a Eucaristia, a missa como um todo. A missa, ela representa exatamente o período da quaresma. Mais especificamente, ela representa a captura, o período da captura, da prisão e crucificação de Jesus. Então, aquela procissão que é feita no rito da entrada é a captura de Jesus, aonde está ali o padre que representa Jesus, né? E ele caminha, ele é capturado e levado, né, até os seus algozes. No momento em que o padre, e aí você tem todas as leituras que é feito, o evangelho, quando onde há toda a discussão, né, onde você tem o rito da missa em si, do dia, cada missa semanalmente você tem, né, duas leituras que retratam dois períodos específicos, mais o evangelho. Sempre essas leituras elas estão relacionadas. E lembrando que nós temos um período de preparação que representa a última ceia de Jesus, que é aquele momento onde você está ajoelhado em sinal de respeito e o padre ele toma o pão e o vinho e repete as falas de Cristo na última ceia. Na última ceia, Jesus disse, ao entregar ele pega o pão, parte e entrega aos discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Nesse momento, ele está fazendo a configuração, a transmutação do pão no seu próprio corpo. Em seguida, ele refaz o mesmo gesto com o vinho e diz aos seus discípulos: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Então, Jesus, ele deixa claro que ele está entregando o seu corpo e o seu sangue. Ele está sendo crucificado para o perdão dos nossos pecados. E, nesse momento, nesse momento, na missa, quando os fiéis formam a fila para a comunhão, é o momento onde Jesus está finalmente entregando o seu corpo na cruz. Quando ele morre na cruz para nos salvar. É exatamente no momento em que nós, fiéis, estamos naquela fila recebendo o corpo de Cristo. Mas o que
a quarta-feira de cinza significa? A quarta-feira de cinzas, ela é um dia de jejum, de abstinência e profunda reflexão. Então, nesse dia, é um dia em que nós deveríamos, e é um convite que a igreja nos faz, embora não estou aqui agora falando por ninguém, mas de modo geral, e se fizermos um exame de consciência, cada pessoa, em maior ou menor grau, ela sabe o quão pecadora ela é, certo? E uma das maneiras de solicitar a Deus o perdão dos nossos pecados é por meio do jejum, por meio da oração, por meio da abstinência. O que se, qual é o principal gesto da quarta-feira de cinzas? É o momento em que o sacerdote ele traça a cruz de Jesus na testa, né? Ele faz a imposição da cinza no formato da cruz na testa dos fiéis. E qual é a mensagem que essa cinza representa? Essa é uma mensagem muito importante, um lembrete que Deus nos faz e que está descrito em Gênesis 3, versículo 19. Lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Então, o importante dessa mensagem é fazer com que nós, seres humanos, nos lembremos o quão pequenos e o quão insignificantes como criaturas de Deus, né? Nós somos. Porque, segundo Gênesis, Deus esculpiu o homem do barro e soprou vida em suas narinas. Então, do barro, o que é o barro? É o pó misturado com água, né? É a terra misturada com água. Então, você faz o barro, que foi usado para esculpir o ser humano, e Deus, na sua gloriosa e infinita e seu infinito poder, soprou vida no ser humano. Mas, ao morrermos, nós voltamos para a terra e nos tornamos pó novamente. Apenas os nossos espíritos, né, são levados a Deus para sermos julgados por nossos pecados. E se Deus, na sua infinita misericórdia, entender que nós devemos ser salvos, nós passaremos a viver com Ele no paraíso. Pelo menos é assim que, né, a doutrina católica nos ensina. Quais as raízes bíblicas do uso das cinzas, né? As cinzas elas não começaram do nada, elas não vieram do nada para o rito da igreja. Elas possuem um simbolismo milenar nas escrituras. As cinzas, elas são usadas como sinal de arrependimento.
E aqui tem mais uma curiosidade, onde no Antigo Testamento, cobrir, cobrir-se de cinza era um gesto público de luto ou de penitência. Então, lá na antiguidade, né, no período antes de Cristo, quando você via uma pessoa coberta de cinzas, ela fazia aquilo por dois motivos: ou porque perdeu algum ente querido e estava de luto, ou porque ela estava fazendo uma penitência para pagar os seus pecados. Evolução. Então, nós temos aqui exemplos notáveis que se arrependeram pelo uso das cinzas. Quem se arrependeu utilizando-se das cinzas? O primeiro foi Jó, que se arrependeu pelo pó e pela cinza. O rei Nínive, tanto ele quanto seu povo, eles se vestiram com roupas feitas de saco e sentaram-se sobre cinzas após a pregação de Jonas, como uma forma de se arrependerem dos seus pecados. Daniel buscou a Deus com jejum, roupas feitas de saco e o uso das cinzas. A evolução da igreja primitiva. Isso aqui já é no século II, entre os séculos 2 e 4, ou seja, entre 200 e 400 anos após a morte de Cristo. Então, a penitência em si é pública. O que era a penitência pública? Era, originalmente, a imposição das cinzas era reservada aos pecadores públicos. Quem que eram os pecadores públicos? Eram os homicidas, os adúlteros, estupradores, assassinos, pessoas que tinham cometido algum tipo de crime, seja esse crime moral, seja esse crime penal, né? E então eles usavam as cinzas para buscar a sua remissão desse pecado, o seu arrependimento. E como era o ritual das cinzas? A pessoa que ia ser ungida, né, pela cinza, ela se vestia com roupas grosseiras, roupas simples. Aí elas eram aspergidas com as cinzas. E em seguida elas eram, do ponto de vista simbólico, expulsas da comunidade em que viviam até a Quinta-feira Santa. Para que era feito isso? Era um gesto simbólico que representava a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Mas com o tempo, a igreja ela entendeu que não apenas essas pessoas que faziam, né, cometiam algum crime, seja ele, né, um homicídio, um roubo, seja um crime moral, que precisavam receber o perdão dos seus pecados. Ao longo do tempo, a igreja passou a entender que todos nós, cada ser humano,
cada um na sua proporção, temos a nossa parcela de pecado e por isso precisamos, né? Nós necessitamos de uma conversão, ou seja, de uma busca, de uma aproximação maior com Deus. No entanto, quando foi que o uso da cinza foi amplamente difundido e passou a ser uma prática comum em toda a igreja? Isso passou a acontecer entre o século X e o século XI, tá? Quando houve uma generalização do hábito por volta do ano 1000, a prática de receber as cinzas passou a ser amplamente difundida na Europa. Ela se espalhou na Europa a partir do ano 1000 depois de Cristo. Com isso, no Sínodo de Benevete, que ocorreu no ano de 1091, o Papa Urbano II oficializou que a cinza, o ritual da cinza, né, passasse a ser realizado por todo o clero, tá? Deveria, né, o rito da cinza deveria ser realizado por todo o povo, em todas as igrejas e todas as comunidades. E o Papa Urbano II, nesse mesmo sínodo, ele definiu também, né, a- ele definiu como início da quaresma a quarta-feira de cinzas. Então, a quarta-feira de cinzas, ela define o início da quaresma. O que que é a quaresma mesmo? Relembrando, é o período de 40 dias de preparação para a Páscoa. Mas, depois de conhecermos um pouquinho da quarta-feira de cinzas, qual é a origem exata das cinzas? E aqui tem outro ponto extremamente interessante. Montando essa aula para vocês, eu confesso que achei muito curioso e o simbolismo desse ato da quarta-feira de cinzas, ela realmente é muito interessante. Por quê? As cinzas, elas fazem uma conexão direta com o ano anterior. Mas como assim? Os ramos do Domingo de Ramos, que foi o período em que Jesus entra gloriosamente em Jerusalém, tá? As cinzas utilizadas são obtidas pela queima dos ramos de palmeira abençoados no domingo de Ramos do ano anterior. Por que que isso é feito? Para fechar um ciclo. Um ciclo porque tem todo um ciclo teológico. Ao queimar os ramos do ano anterior, a igreja une a glória de Deus, de Jesus, né? A glória de Jesus entrando em Jerusalém no domingo de Ramos, com o sacrifício e a humildade de Jesus ao se tornar cinzas, ao morrer, né?
para nos salvar, fazendo o fechamento de um ciclo de ressurreição, de morte e ressurreição. Ao morrer na cruz, Jesus vence a morte. Consequentemente, ao morrer na cruz, Jesus também diz para nós morrermos para o pecado. E ao ressuscitar ao terceiro dia, ele nos chama a renascer para uma vida nova, uma vida longe exatamente do pecado, uma vida sem pecado. Pois Jesus, ele se transformou em homem, ele se encarnou como um homem, né? Como um ser humano, lembrando, conforme as Escrituras, Maria deu à luz, concebeu no Espírito Santo, Maria Virgem, que nunca conheceu homem algum. Ela dá à luz por meio, né, do Espírito Santo a um menino que foi igual a nós em todos os aspectos, menos no aspecto do pecado. E por esse motivo, ao ressuscitar, Jesus nos convida a viver uma vida sem pecado. Com base em tudo isso, hoje nós vemos esse período, né, não apenas como um rito da igreja. A origem das cinzas, ela visa lembrar a fragilidade do ser humano, da vida humana, e a necessidade de renovação espiritual. E como que nós fazemos essa renovação? Por três pilares que estão aqui na quarta-feira de cinzas representados, né? A oração, pela qual nós fazemos uma conexão com Deus, o jejum, que representa um sacrifício aonde nós fazemos um autodomínio dos nossos impulsos e desejos, e também a necessidade de ter a humildade e a compaixão para o nosso próximo, o amor ao próximo. Jesus se sacrificou pela humanidade, para salvar a humanidade. A esmola de Jesus para conosco foi o seu sacrifício, no qual nós nos convertemos para viver uma vida nova, uma vida em Cristo, sem o pecado. E isso é um convite que a igreja nos faz, né? Nas suas inúmeras representações, nos seus inúmeros atos, nas falas, nos testamentos deixados pelos profetas que estão organizados na Bíblia, né? E por esse motivo é evidente que você fazer o bem ao próximo, porque o próprio Jesus disse, né? O mandamento de Cristo que ele nos deixou. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, buscar
respeitar o próximo, ajudar o próximo, praticar a caridade, é um ato que, embora seja cada dia mais difícil diante, né, de todas as dificuldades, de todas as agruras que nós sofremos ao longo do nosso dia a dia, nós termos a consciência de que temos que manter um coração de carne, embora os sofrimentos, as desventuras que o mundo nos oferece diariamente faz cada vez mais com que nós tenhamos um coração de pedra, mas manter um coração de carne é fundamental. Manter a doçura e a fé e fazer aqueles que menos têm, compartilhar com eles, além de muito, muito prazeroso do ponto de vista espiritual, principalmente, porque o coração se alegra quando você vê a alegria de uma pessoa que está com fome e recebe algo para comer, de uma pessoa que tem sede e recebe água para beber. Fazer isso é partilhar com Cristo, porque o próprio Jesus também disse: toda vez que praticares o bem para com o próximo, é a mim que estás praticando este bem. Então, se uma pessoa tem fome e você dá de comer, você está dando a Jesus, de comer ao próprio Cristo. O mesmo se aplica a quando você agasalha alguém numa noite fria, quando você dá água a alguém que tem sede, quando você dá esperança a alguém que está perdido. É ao próprio Cristo que você está dando essas coisas. E são fundamentais, principalmente para que Deus perceba que, apesar das nossas dores, apesar das nossas inúmeras e infinitas faltas e da nossa insignificância enquanto criatura de Deus, nós somos merecedores, por meio dos nossos atos, das nossas atitudes, de receber a sua infinita misericórdia para estarmos junto a Ele, no reino que, para nós, Ele preparou. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha e, se inscreva no canal, ative as notificações para que o conteúdo chegue a mais pessoas e que, acima de tudo, vocês possam estar me ajudando aqui com o canal. Espero que a mensagem tenha sido importante para vocês. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha, deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos aqui do canal. Não esqueça de assistir também os outros vídeos aqui nas thumbs. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.